Machado, sou responsável aqui pelos temas de ESG, impacto, filantropia na XP Private. Estou super feliz aqui de estar com três aí amigos, pessoas que eu admiro bastante. A Inês Laffer, que é idealizadora do Confluentes, diretora do Instituto Beth Jacob Laffer e presidente do Conselho do GIF. O Rodrigo Mendes, que é fundador aí do Instituto Rodrigo Mendes e tem um trabalho espetacular de inclusão e uma história linda. E a Regina Moraes, que também é uma das grandes lideranças aí no terceiro setor, na pauta das populações idosas em situação de vulnerabilidade. Também tem um trabalho super bacana de comunicar, né, engajar as pessoas com causas por meio da sua produtora. Então, um prazer estar aqui com vocês. E acho que só para contextualizar, né, um pouco das nossas motivações aqui, como XP, de trazer essa temática da filantropia para a conversa, né? Acho que a gente é, né, uma empresa de investimento, sempre que a gente fala de investimento, a gente está pensando, né, em como que os nossos recursos vão nos ajudar, né, a exercer a nossa potência e a garantir, né, um futuro sustentável, um futuro bom, né, para as futuras gerações, para as nossas famílias, etc. E o ponto é que cada vez mais, né, a gente tem aí a consciência de que um futuro bom para nós é um futuro bom para todos, né? Não adianta a gente estar bem e o resto não estar bem. Então, acho que quando a gente começa a falar de ESG, de investimento de impacto, de filantropia, é a busca, né, com que a gente crie esse movimento de fato, buscar a construção de um futuro inclusivo, diverso, sustentável e bom para todos. Então, esse é o contexto aqui da nossa busca. E por isso a gente tem se dedicado bastante aqui à educação dos investidores, né, sobre a possibilidade, né, de via investimentos ESG, via investimentos de impacto, ter retorno, mas ter retorno, né, ao mesmo tempo em que se busca mitigar externalidades e gerar impacto positivo. Só que é importante a gente, né, ter claro e sinalizar que o mercado e os investimentos e as empresas não resolvem tudo, né? A gente tem uma série de desafios e populações, e questões, e grupos que precisam do capital filantrópico. Então, muito da nossa visão aqui, né, é que quando a gente pensa, né, num portfólio de investimentos, é importante a gente pensar, né, nos investimentos ESG de impacto, mas também, né, é sempre importante pensar no nosso papel como filantropos, como doadores, né, qual parcela do nosso recurso a gente vai colocar a serviço, né, de uma causa maior, sem, né, essa expectativa de retorno financeiro para nós, mas sim para o coletivo. E isso, né, acho que a pandemia esses 2 anos de pandemia, né, colocaram muito isso em evidência. A pandemia, acho que foi também gerou, né, uma grande mobilização das empresas, da sociedade civil. Foram, né, captados aí pelo menos 7 bilhões de reais. Isso é quase o triplo do que geralmente vinha se captando em termos de doações no Brasil. Então, a gente viu que o Brasil, né, tem um grande potencial, né, tanto via empresa quanto sociedade civil, de doações, mas mesmo assim, né, quando a gente olha para os segmentos de mais alta renda ou pessoas que ganham mais de 100 mil reais por mês, a gente vê que as doações são menos que 0,4% da sua renda, né? Então, tem um espaço gigantesco, né, para muitos brasileiros colocarem aí seus recursos a serviço do país. Então, posto isso, eu queria aqui abrir a conversa. Acho que a gente escolheu trazer 3 exemplos, né, de pessoas que encontraram suas causas e desenvolveram, né, diferentes caminhos de atuação para tentar cumprir aí um papel de contribuição, né, com aquela causa, com aquela população escolhida. Então, vou lançar aqui uma primeira pergunta para a gente começar a conversa, e aí fiquem à vontade aí para começar a responder. Então, queria entender aí de cada um de vocês, né, como que vocês se envolveram, né, com a filantropia e com as causas nas quais vocês atuam, em que momento isso entrou na vida de vocês. Então, vocês puderem aí resumir um pouquinho a trajetória de cada um de vocês, mostrando, né, esse encontro com esse tema, né, e com as causas individuais, acho que é um bom começo para todo mundo conhecer um pouquinho mais de vocês. Quem começa?
A gente aqui estava brincando, né, Inês? Falou, olha, o Rodrigo, como único homem, a gente vai honrar a sua presença e você, se quiser começar, Rodrigo, Tá para a gente, bom, para mim é uma honra, Regininha. sempre é uma Meio, honra te ouvir. meio constrangido, mas ok, eu vou aceitar sua proposta. Obrigado, Marina, pelo convite. Prazer estar aqui, né, ao lado de mulheres que eu admiro tanto. Então, eu nasci em São Paulo, família de professoras. Minha mãe e as minhas tias davam aula em escolas públicas. Bom, minha primeira paixão foi o esporte. Eu jogava bola no quintal de casa toda tarde e conforme fui pegando confiança, pedi para meu pai me inscrever no campeonato aqui no Clube de São Paulo. Tive a sorte de me destacar no começo dessa minha fase. Eu me lembro do dia em que fui convocado para a seleção do clube. Aquilo era o máximo para um menino naquela idade. Mais tarde eu me tornei remador pelo Corinthians, competi 2 anos em várias categorias e o remo acho que foi minha grande escola, acho que de trabalho em equipe, de disciplina, de foco. E até hoje eu recorro às minhas memórias com o esporte quando surgem situações de adversidade. Na época em que eu estava num cursinho pré-vestibular, já no final da adolescência, eu passei por um assalto onde eu levei um tiro e isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia. Fui obrigado a abandonar os estudos e dedicar todo o meu tempo para diversos tipos de fisioterapia, mas em nenhum momento me faltou ajuda. Tive apoio incondicional na minha família, amigos, melhores médicos. E aí fui abraçando as oportunidades que passavam por perto. Acabei me formando em administração de empresas. Comecei minha carreira como consultor de negócios na Accenture, onde eu trabalhei em várias indústrias. E hoje eu me dedico a melhorar a educação do país com foco, né, em grupos minoritários. E como é que eu fui parar nesse universo, né? Então, logo depois desse meu acidente, quando eu comecei a frequentar clínicas de fisioterapia, eu percebi que era uma exceção. A maioria das pessoas que passam por acidentes ou que nascem com alguma deficiência enfrentam também pobreza, né? Me marcou muito o sofrimento de uma família que não tinha como pagar o tratamento de um filho que tinha nascido com presa cerebral. Isso estava me incomodando muito e eu me lembro que logo na primeira semana de hospital eu tive um insight de que estava na minha mão, na verdade, de mencionar qual seria o tamanho desse meu desafio. Então, em relação a quem não tinha nenhum suporte, eu me vi ali como uma pessoa extremamente privilegiada. E aí, mais para frente, acho que o desejo de retribuir tanta coisa boa que eu tinha recebido, combinado com um sentimento de indignação por ver tantas famílias sem nenhuma perspectiva futura, resultou na criação desse instituto. A gente acabou de completar 27 anos e a gente segue aí apaixonado pelo que a gente faz. Muito bom. Regina? Nossa, posso falar? Eu estava no gancho, assim, porque eu acho que paixão é o que o Rodrigo falou. Quem está nessa área sabe bem, né, Rô? Bom, eu sou a Regina Moraes, eu sou publicitária de formação, mas eu brinco que me chamam de empreendedora social, que nem na verdade eu sei se eu soube realmente, porque tudo que eu comecei com muita paixão pelo que eu faço. Eu nunca pensei aonde o projeto ia chegar, e eu acho que a minha causa foi muito mais de uma motivação pessoal. Eu sou caçula de 9 irmãos, então os meus pais muito mais velhos, os amigos dos meus pais eram mais velhos e tinham uma paciência gigantesca comigo, porque eu adorava jogar ping-pong e sempre tinha um que tinha assim uma paciência incrível para ficar jogando a tarde inteira comigo. Então eu tinha essa coisa com idoso. E eu já era formada em publicidade, eu já trabalhava na W Brasil, tive a honra de começar a minha carreira dentro da W Brasil. E eu recebi um telefonema uma vez para uma instituição que estava fazendo uma obra, se eu poderia conseguir
uma doação em semente, aquilo para o Grupo Votorantim, né, eu sou acionista do grupo, era uma coisa tão pequena, tão irrisória, que eu, né, um telefonema eu consegui agitar a doação sem muita burocracia. Eu falei, puxa, eu quero ir lá, quero ver para onde que está indo essa doação. E eu fiquei assim, foi a primeira vez que eu coloquei os pés dentro de uma instituição. Hoje em dia a gente não fala mais asilo, a gente fala instituição de longa permanência. E eu trabalhava com eventos na época, quer dizer, eu era publicitária, eu me achava super criativa, né? Eu tinha essa paixão que me movia em todo esse processo. Eu falei, puxa, eu preciso fazer do que eu sei fazer e ajudar essa casa. Então, basicamente, muito resumidamente, o projeto Velho Amigo, que hoje é um instituto, começou dessa forma, por essa paixão, por esse altruísmo. Acho que eu via meu pai a vida inteira fazendo benemerência. Eu não sabia muito bem que aquilo era uma atitude benemerente. Eu queria fazer. Então, eu acho que foi muito dessa paixão, desse legado que eu vi, que eu trago, acredito que até hoje, do meu pai. São 22 anos, estou um pouquinho atrás de você, mas são 22 anos de Instituto Velho Amigo, e eu tenho muito orgulho de estar onde a gente está hoje. Maravilhoso, né? Nossa, 27, 22 anos é muito tempo, né? Tempo. Inês. Obrigada, boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite, Marina, é um prazer estar aqui com vocês três. Acho que é sempre bom também poder conversar sobre o que põe a gente na filantropia e o que segue e o que faz a gente seguir falando sobre esse assunto com as pessoas, né? Eu acabei de assumir a presidência do Conselho do GIF, então também tenho me perguntado muito assim, qual é o meu papel nesse universo, já que o GIF é uma organização representativa do setor. Mas eu estava pensando um pouco nessa pergunta, e eu acho que, ao contrário aqui dos meus colegas de mesa, eu não era uma boa esportista, mas a minha casa, eu acho que tinha muitas discussões sobre questões sociais. Minha mãe, durante uns anos, fundou uma ONG e liderou uma ONG de questões indígenas e ambientais. O meu pai tem uma produção teórica e deu aula de direitos humanos durante muitos anos na USP. Enfim, então eu acho que eu tive muita oportunidade de ouvir conversa de adulto, de ouvir pessoas, de, enfim, falar sobre assuntos que tem a ver com o coletivo. Eu me formei em psicologia, trabalhei um pouco na área, e eu trabalho no terceiro setor há uns 20 anos, mais ou menos, assim. Então, eu acho que eu vim fazendo uma carreira com um pouco de atuação na área pública, eu fiz um mestrado em administração pública, uma especialização em direitos humanos. Então, eu acho que tem muito a ver com os interesses e com o ambiente que eu vivi a minha vida toda. Então, a minha família decidiu montar uma iniciativa mais estruturada de investimento social há cerca de 10 anos. Estou me sentindo uma caçula aqui, que é raro nos últimos tempos isso. E eu tenho liderado, e esse é um instituto que, enfim, lida com temas que não são tão convencionais e que acho que eram menos usuais até quando a gente começou, porque a gente trabalha com justiça criminal e com gestão e inovação em políticas públicas, fazendo doação para organizações que estão na ponta. E acho que a escolha dos temas tem muito a ver mesmo com os valores da família, com os meus interesses, com os interesses, enfim, como é que a gente combinou interesses dos vários membros da família com a necessidade social, porque eu acho que filantropia também tem muito a ver com o que nos move e o que o mundo pede, né? E como é que a gente encontra nosso coração com o que ela pode ajudar a resolver, né? E acho que nos últimos anos, assim, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu me senti também muito chamada a trazer outras pessoas da minha geração, um pouco mais novos, um pouco mais velhos, para o campo da filantropia estratégica, assim, então, para doar para áreas que não são tão, às vezes, tão evidentes o resultado, ou tão imediato o resultado. E foi desse chamado que surgiu o Confluentes, que é um veículo de fazer filantropia estratégica. Então, ao mesmo tempo em que a pessoa doa para um pool de organizações selecionadas por institutos e fundações que já apoiam essas organizações, a gente tem a oportunidade de fazer conversas com lideranças da área política, da área social, do meio artístico, para falar um pouco sobre esses temas
que eu acho que direitos humanos, às vezes, causa uma certa reticência nas pessoas, né? Às vezes a gente também não consegue entender muito bem o que é complexo demais. Então, a gente tem feito conversas com muitas pessoas que estão no campo, então, políticos, como conversamos esse ano, a gente conversou com Marina Silva, Flávio Dino, já conversamos com o Fernando Meirelles, já falamos sobre SUS com o Eduardo Jorge. Então, acho que tem essa ideia de trazer pessoas diferentes para um ambiente de conversa, onde a gente pode, ao mesmo tempo em que põe recurso, pensa e reflete. Então, para mim, eu sinto que tem uma coisa de... nos últimos tempos, sobretudo, para mim, eu acho que tem uma vontade mesmo de trazer mais gente para esse protagonismo que a filantropia pode representar, né? Como é que a gente olha para a gente frente ao coletivo e fala o que é que eu posso fazer, o que é que está no meu coração e no meu raio de ação, né? Então, eu acho que é um pouco isso, para não me estender demais. Muito bom, né? É interessante, né? Que cada um tem uma porta de entrada, né? Diferente para esse tema. E acho que o comum é isso, bem o que você colocou, né, Inês? Como que a gente usa os nossos recursos, as nossas redes, o nosso know-how, né, a serviço de algo maior do que nós mesmos. E seguindo aqui, eu acho que cada um de vocês é interessante que tem um foco diferente, né? Então, o Rodrigo, a questão da inclusão, a Regina, a questão, né, da pessoa idosa, a Inês, direitos humanos, justiça social, também passa por inclusão e diversidade. E dos pontos assim que eu mais sinto, né, conversando com pessoas em geral e até mesmo aqui com os nossos clientes, é que muita gente quer fazer algo, mas ainda não achou sua causa, né? Ou não sabe por onde começar, ou muitas vezes os problemas parecem tão complexos, né? Que por onde, né, eu posso fazer aí minha parte de forma a fazer a diferença. Então, se vocês pudessem aprofundar um pouquinho aí nos desafios, né, que estão dentro das causas que cada um de vocês aí elegeu para atuar e como, né, as suas organizações ou vocês estão tentando, né, de alguma forma endereçar, né, os desafios que essa causa traz. Acho que ajuda a tangibilizar aqui para as pessoas, né, o universo que cada um desses temas e suas instituições representa. Vamos até a ordem, Rô? Tá bom, vamos nessa. Então, para dar um pouco de um panorama do contexto atual da educação de crianças com deficiência no Brasil, vamos primeiro falar das coisas boas, né? Nos últimos anos, pela primeira vez na história, 90% dos alunos com deficiência estavam matriculados na educação básica e frequentando, que estavam matriculados na educação básica, estavam frequentando escolas inclusivas. Então, esse é um número extremamente avançado, mesmo em termos internacionais. Eu tenho olhado bastante para a realidade dos outros países. E, além disso, tem uma pesquisa aí publicada pelo Datafolha que indica que 86%, né, da comunidade escolar é a favor dessa, né, presença, que é relativamente nova, desse público na escola comum. Falando agora sobre os desafios, a gente tem um grande problema de acesso, ou seja, muita gente ainda está de fora do nosso sistema educacional. Se o sistema fosse inclusivo, seria de se esperar que algo em torno de 15% do total das matrículas, essa é a estatística da OMS, né? Hoje, estima-se que 15% da população do mundo tem alguma deficiência, tivesse matriculada, né? Tivesse ocupando espaço na educação básica. Hoje, a representatividade no ensino fundamental é de 3% só, e esse número vai afunilando até chegar em 0,5% no ensino superior, ou seja, deveria estar perto de 15%, estamos em 3%. Então, para mudar vamos dizer, uma história de exclusão desse público, a gente precisa melhorar esses números. E, além disso, essa mesma pesquisa
apontou que cerca de 70% dos professores brasileiros se sentem inseguros, sem a capacitação necessária para atender essas pessoas nas salas de aula comuns. Então, resumindo, é como se os professores já tivessem com um pé numa nova canoa, né, na canoa dessa educação para todos, e um outro pé ainda na canoa antiga, pela falta de conhecimento, né, pelo medo desse novo. Então, nosso papel é apoiar professores e gestores para que eles abandonem a canoa antiga e naveguem numa nova canoa, muito mais condizente com as demandas do mundo contemporâneo, né, onde todo mundo tem espaço. E o que a gente tem feito, né, para resolver essa questão? Bom, o Instituto trabalha a partir de 3 pilares. A gente produz conhecimento a partir do que a gente encontra de mais avançado no mundo. Esse é um tema, é bom esclarecer, que ele olhando a história da educação, ele é muito recente, né? Até 20 anos atrás nem se considerava muito toda criança com deficiência indo para a escola comum, né? Elas iam para escolas especiais ou nem iam para a educação. Então, esse é o primeiro pilar. Segunda forma de atuação é diretamente com os professores. A gente faz formação de educadores em todo o Brasil, por várias estratégias. E o terceiro pilar, a gente trabalha também com advocacy, ou seja, a gente busca influenciar as lideranças para que a pauta né, desse recorte da educação esteja na agenda das políticas públicas mais relevantes do país. E aí, nos últimos anos, a gente produziu muitos documentários sobre casos de sucesso no Brasil, nos Estados Unidos, na França, Dinamarca, na Argentina. E aí, como resultado dessa nossa certa exposição internacional, a gente foi contratado pelo governo de Angola para um projeto de consultoria para a criação de uma política nacional de educação inclusiva lá. Foi a nossa primeira contribuição, vamos dizer, com o continente africano. Né? A política foi aprovada, está sendo implementada e vai beneficiar um contingente importante lá de crianças e adolescentes. E olhando aqui para o nosso país, a gente tem investido muito nessa frente de formação. Já participaram da plataforma de cursos mais de 100 mil professores de todos os estados, né, com um impacto aí relevante. Mas ainda tem muito pela frente, Marina. A gente ainda sabe que temos muita barreira e estamos aqui comprometidos para deixar um legado para o país quando a gente se for. E vocês têm um trabalho, né, super bacana com empresas, né? Depois seria bacana falar um pouquinho disso. Legal, Regina. Bom, eu estava ouvindo um pouco o Rodrigo e eu acho que dentro da causa que eu escolhi, eu acho que a causa em si é o maior desafio. Você jogar luz numa causa que não é atrativa, né? O idoso muitas vezes não é atrativo. A gente, né? O velho é o outro, né? A gente olhar para a nossa própria velhice, muitas vezes é um pouco incômodo, né? Então gera esse incômodo, então é mais fácil eu pensar sempre que o velho é o outro. E realmente, para mim, seria muito mais fácil eu ter entrado num esquema, por exemplo, da Votorantim, de um Instituto Votorantim, e eu olho isso, assim, eu estava ouvindo o Rô, falei de novo, a questão da paixão me bate tanto assim no coração, gente, porque seria muito mais fácil, eu estava com o negócio andando ali, com o Instituto por trás, eu falava, gente, não é isso que eu quero, eu preciso seguir, né, Inês, o meu coração, assim, aonde fala a minha verdade, o meu coração, para eu estar realmente nessa causa. Então, eu acho que esse, com certeza, seria o maior desafio, você chamar atenção para essa camada da população, num país, né, onde a gente valoriza muito essa cultura, né, da pessoa jovem, tá aí a mulherada fazendo um monte de coisa, tá tudo certo, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas não é uma cultura que a gente valorize muito o idoso. Acho que isso, de quando eu comecei para cá, isso mudou muito. A gente falava, imagina, em 2020 vão ser 30 milhões de idosos. Gente, 2020 chegou, o Brasil não é mais um país de, né, a gente fala, o jovem
o Brasil é um país de gente jovem. Não é mais, gente, não é mais um país de gente jovem, então a gente tem que se conscientizar disso, a gente tem que sim pensar, né, essa expectativa de vida aumentou pra caramba, mas a vulnerabilidade também aumentou. Então, se na década de 30 a gente vivia até os 48, a gente está vivendo até 80, sendo que você é considerado idoso a partir dos 60 anos. Então, dos 60 aos 80, com que qualidade de vida a gente está chegando lá, né? Como é que vai ser? São 20 anos aí pela frente que a gente está envelhecendo maravilhoso. Se Deus quiser, eu falo que a outra opção é muito pior, gente. Eu quero ficar velhinha entendeu? E eu acho que essa é a maravilha da vida, esse é o ciclo natural do ser humano, né? Se Deus quiser, a gente vai ficar idoso. Então, hoje, o projeto em 2019, a gente passou por uma reestruturação interna gigante. Então, hoje a gente também tem esses 3 pilares de atuação, que é fortalecimento de rede, através do projeto Revitaliza, que são 21 instituições, onde a gente tem uma metodologia, que a gente quer aplicar uma metodologia de excelência, para que fique esse legado, como o Rodrigo falou, que não é para mim, é para as próximas gerações. Para quem chegar a isso, a gente vai estar multiplicando isso, e temos um projeto, se Deus quiser, que está na gavetinha de expansão, a gente tem uma demanda gigantesca para outras cidades, talvez a gente esteja aí olhando um pouquinho Minas e Rio de Janeiro, isso é super, super novo, tá? Essa é uma coisa que está na gaveta, mas é um desejo, e a demanda realmente de vulnerabilidade social nestes lugares é gigantesco. Então, a gente tem um projeto aí para daqui a alguns anos. Então, a gente está namorando essa possibilidade. Então, dentro das 3 vertentes, a gente tem esse projeto de fortalecimento de rede para deixar esse legado com uma metodologia de excelência. A gente tem um projeto dentro de Heliópolis, onde o Velho Amigo, a gente faz várias oficinas, então tem alfabetização, tem letramento digital, tem yoga, tinha dança circular. Agora com a pandemia a gente teve que se readaptar. Aliás, olha, aqui publicamente, palmas para a equipe inteira do Instituto Velho Amigo, porque a gente conseguiu assim dar nó em pingo d'água, gente, de conseguir fazer as aulas que eram presenciais para as aulas virtuais, porque na nossa causa, na causa do idoso, o que a gente tinha mais medo era realmente de perder esse contato, esse elo que a gente tinha com os idosos, né? Muitos, de repente, comecei no início de, sei lá, uma demência senil, alguma coisa que perde o elo, você perde todo um trabalho feito durante muitos anos. E, né, de uma hora para outra, as casas todas fechadas. Então, graças às aulas de letramento digital que a gente já tinha, foi muito mais tranquilo fazer essa transição das aulas presenciais para as aulas virtuais. Quem não conseguia, a gente tinha um voluntário que ligava, fazia um passo a passo com esses idosos. Então, assim, acho que a gente conseguiu realmente dar a volta por cima nessa pandemia. A gente realmente, como equipe, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana para que os idosos não perdessem esse elo com a gente. E a terceira ponta é também, como o Rodrigo falou, a gente faz muito um advocacy. Eu desconheço instituições que trabalhem com público 60 a mais, que faça esse advocacy. A gente acabou... Aliás, eu posso convidar todo mundo que está aqui assistindo para assinar o nosso manifesto até amanhã, dia 30, que a gente conhece muito, né, o Outubro Rosa, o Setembro, o Novembro Azul, mas tem o Junho Violeta, que é um mês que a ONU criou para não violência contra o idoso. Então, eu falo, não adianta, né? Às vezes eu sou super ativa nas minhas redes sociais, as pessoas vão lá, curtem. Aí eu fiz outro dia um vídeo, falei, gente, não adianta só curtir, tem que entrar na página do Instituto Velho Amigo, tem lá o linkzinho na bio, é só colocar o nome, é muito rápido, muito fácil. Então, não adianta só de curtida, a gente também precisa de assinaturas para a gente conseguir gerar essa ação. Então, a gente fez esse do Envelhecer Sem Violência, perdemos um pouco aí, mas eu ainda tenho fé que a gente consiga reverter a história do transporte gratuito, porque isso impacta a gente diretamente, por exemplo, nos idosos de Heliópolis. Se Deus quiser, quando a gente voltar a se encontrar e se abraçar, muitos deles já ligaram e falaram, olha, a gente vai ter que manter híbrido, porque eles não têm condições. Agora, como o transporte não é mais gratuito, impacta isso diretamente nos idosos assistidos de Heliópolis. Então, isso é uma loucura, assim, impacta diretamente os nossos idosos. Então, a gente faz esse advocacy, enfim, está em trâmite isso para tentar reverter essa situação.
E agora a gente tem a mais nova, não dá nem muito para falar desse assunto ainda, mas a Organização Mundial da Saúde colocou doença, a velhice como doença. Então, gente, imagina o retrocesso, classificada velhice na classificação internacional de doença. Então, isso, assim, eu não tenho, a gente não tem ainda muito tempo para falar disso, não, quer dizer, não tem muitos estudos sobre isso, tem uma galera que está enlouquecida, porque são anos de batalha, de conquista, jogado, gente, no lixo, quer dizer, até porque essa história toda vai maquiar um monte de doença, que as pessoas, né, a gente que é, graças a Deus, privilegiado, estamos num super lugar de privilégio, pode ser que seja mais esmiuçado. Você imagina a pessoa que vai chegar, entendeu, em algum lugar, não vamos especificar porque é doença, é muito retrocesso, assim. Então, a gente também está tendo que olhar para tudo isso. A gente fala muito da questão da fome, né, que tem aí o impacto, a gente sabe, mas, gente, idoso também passa fome. E o idoso tem necessidades especiais, como uma criança tem necessidades especiais. Tem suplementos que tem que ser especiais. Então, às vezes, nem só arroz e feijão mata a fome de velho. Então, a comida chega na favela, mas muitas vezes esses idosos não estão sendo assistidos. Isso é necessário um olhar mais específico, mais profissional para essa camada da população, para isso realmente gerar impacto, porque às vezes a gente está nadando ainda contra uma corrente braba. Mas eu sou uma eterna otimista, assim, acho que isso eu puxei o Tonhão. E eu sou uma eterna confiante, uma eterna otimista, mas acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para tudo isso, para não maquiar uma situação. Sim, não, eu sempre falo, né, a importância da gente ir para a ponta, né, conhecer a realidade da vivência, né, às vezes a gente ouve, né, os números e etc, mas não vê, né, e acho que é quando a gente vê, a gente sente que a gente, de fato, né, se mobiliza. Muito legal, Inês. Bom, estou aqui escutando Regina e Rodrigo, e eu acho que assim a minha atuação ela é um pouco diferente, assim, no sentido de que a gente não opera projeto, né? Eu estou no lugar, tanto no Instituto Beth Jacolafer quanto no Confluentes, que é um lugar de financiador, né? Então a gente apoia organizações que estão na ponta. E aí eu acho que o nosso lugar é muito de, bom, olhando para o cenário, quais são as causas que nos tocam, como é que a gente entende uma atuação que faz a diferença, e aí eu acho que tem muitos desafios, porque tem muitas causas, né? Então, assim, no Instituto a gente tem esse universo da justiça e das políticas públicas, e no Confluentes colocamos mais coisas ainda nesse rol de causas. Então, tem a questão ambiental, LGBT, desigualdade de raça, desigualdades de gênero, segurança pública, atratividade do serviço público, fortalecimento da democracia. Então, acho que a gente está com um pacote de causas muito desafiadoras, no sentido de que é isso, assim, bom, como é que que ações e que lugares podem ser estratégicos e fazer a diferença para que a gente, enfim, mova as peças desses problemas que são raiz da desigualdade. Então, eu não vou falar de todos os desafios, porque vai dar, sei lá, um curso, né, uma graduação aqui, assim, porque acho que são muitas coisas. Eu acho interessante que a gente também atua olhando para a advocacy, né? Eu acho que essa questão de pensar o marco legal e a maneira como determinados grupos ou determinados assuntos são considerados pela legislação faz toda a diferença para a organização das políticas públicas e para a visão que a sociedade acaba tendo. Então, acho que esse também é um desafio e uma estratégia muito utilizada pela gente. Eu acho que, assim, se eu fosse olhar assim, para o desafio temático que me parece mais difícil de transpor, eu pegaria a questão no mundo da justiça, das desigualdades no sistema de justiça. Eu acho que a gente lida com um problema de cultura institucional muito complicado. Assim, eu acho que as instituições de justiça elas são ocupadas por um certo tipo de uma certa camada da população. Então, em geral, a gente tem pessoas mais brancas, mais privilegiadas do ponto de vista econômico. Eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil de entender que
determinadas carreiras devem mesmo ter certos benefícios e certos privilégios, e eu acho que isso vai afastando a organização da ponta. Então, eu acho que as instituições de justiça são muito pouco permeáveis assim, a maioria do que vive a população em geral. Então, isso, para mim, eu acho que é uma peça importante para mover, acho que isso impacta as decisões, a maneira como se administra a justiça, como se gasta e tudo, e é um problema muito complexo, mas acho que é uma peça importante de transpor, e eu acho que, assim, se eu olho para o... Aí não para coisa mais temática, assim, para não ficar falando também a gente não sair deprimido, né, eu acho, assim, da live, com tantos problemas, mas eu acho que se eu olho para esse desafio de trazer mais gente para a causa, né, para a filantropia e para a causa social, eu acho... Fico pensando como é que a gente pensa a prática da doação individual, também movendo as questões culturais né, e como é que a gente se vê nisso, assim. Eu penso, assim, eu estava até falando um pouco isso na minha outra fala, assim, sem querer ser repetitiva, mas para mim eu acho que a filantropia é mesmo esse encontro entre o que te move, o que faz o seu coração, né, o que te indigna de uma certa maneira, que você fala, não quero que seja assim, com o recurso que você tem na mão, né, pode ser o seu recurso humano, pode ser o recurso financeiro, o que for, com a necessidade social. Mas eu acho que a gente ainda não está num ponto da nossa sociedade onde a gente olha para o fazer da filantropia como uma coisa que nos faz ser reconhecido, sabe, por um certo grupo, ou fazer parte de um certo grupo, sabe? Porque acho que quando a gente pensa, por exemplo, na nossa cesta de gastos, a gente pensa, sonha com um certo tipo de casa, com um certo tipo de educação para os filhos, com um certo tipo de lazer, mas a gente não sonha e nem é visto pelo tipo de filantropia que a gente pratica, pelo montante que a gente pratica. E eu acho que existe um espaço para olhar para a filantropia a partir desse lugar de ser reconhecido, de ter reconhecimento por um grupo e de um lugar de pertencimento mesmo. Acho que a gente no Confluentes tem procurado fazer isso muito a partir do networking, das conversas e de ser uma comunidade de aprendizagem, mas eu acho que isso pode ser trabalhado de diferentes formas. E eu acho que a gente ainda tem muito campo no Brasil para discutir isso e para pensar formas de engajamento a partir desse lugar de reconhecimento e de pertencimento, e de pensar que a doação é também uma escolha do que a gente faz da vida, né? Então, eu assim, acho que para mim tem sido um desafio, assim, não só criar uma iniciativa, quando você fala, bom, tá bom, aqui pode ser um lugar de confiança, de interesse para as pessoas, enfim, que tem identidade com essa causa, mas também poder olhar para esse universo da cultura de doação com uma lente que a gente não tem, eu acho, olhado muito, assim. Espero ter sido claro, não sei se eu me confundi muito aqui com os desafios, muito desafio no Não, eu gostei muito. prato. Eu gostei muito aqui da sua frase, da doação também é uma escolha que a gente faz da vida, né? A gente tem falado muito disso, né? De que a gente tem um poder de escolha como consumidores, né? Como clientes, consumidores, ao demandar um determinado tipo de empresa, determinadas práticas, né? Determinadas características daquele produto. Cada vez mais a gente sente essa força do investidor, né? Que passa a demandar investimentos com impacto positivo ou que estejam ali mitigando externalidades ou, né, investir no que está alinhado aos seus valores. E acho que um terceiro ponto é isso, né? Qual o nosso papel como doadores. E aí eu queria convidar aqui no chat, quem tiver perguntas, a gente tem aí 15 minutinhos para ainda de conversa, então fiquem à vontade aqui para trazer perguntas nesse balãozinho do Q&A aqui embaixo. Mas eu tenho uma pergunta, assim, até construindo, né, a partir do que você trouxe, Inês, que dicas vocês dariam, né, para alguém que ainda não tem claro sua causa, né? Onde procurar, o que fazer, por onde começar, né, a encontrar aí uma possibilidade de não só querer ser mais solidário, né, mas de fazer
Até um número interessante de uma pesquisa do Datafolha de 2020, né, diz que 96% dos brasileiros querem ser mais solidários, mas só 27% né, declaram que estão fazendo algo concreto, né? Independentemente se seja dar tempo voluntário ou fazer, né, doações de uma forma mais sistemática. Então, queria ouvir aí de vocês três, por onde começar, né? Como que a gente ajuda quem quer dar espaço? Muito bacana aí as colocações da Inês, da Regininha. Então, essa preocupação de não olhar só para o próprio umbigo, né, de ter uma sensibilidade para perceber o sofrimento do outro. No meu caso, aqui, sempre teve presente na minha família, desde a infância, mas acho, não de forma muito politizada, acho que eram manifestações de uma certa piedade, eu diria, né? Mas que não, eu acho que não resolvem a questão da desigualdade. Eu acho que a busca por equidade, por um olhar mais coletivo, né, Marina, como você falou, acho que dialoga melhor com o conceito de compaixão, né? A filosofia budista diz que a compaixão não é somente um tipo de ternura pontual, né, diante de uma pessoa que está com alguma dor, mas uma determinação prática e contínua para fazer tudo o que for necessário para eliminar essa dor. Então, está cada vez mais escancarado que a gente é interdependente um do outro, né? No final do dia, só vai dar certo se der para todo mundo. Então, resumindo, a pena, né, a piedade, eu acho que ela é ocasional e está ligada ao desejo da gente se sentir bem ao ajudar o outro, enquanto que a compaixão ela é contínua e está mais ligada a essa consciência de que a gente está conectado ao outro. Então, eu acredito que a filantropia, né, no sentido estratégico, achei bacana a Inês falar sobre essa abordagem de pensar a filantropia estrategicamente, ela pode dialogar com esse conceito, né? Quando ela está canalizada, acho que para ações que miram o longo prazo, né? Que se baseiam em indicadores, em evidências, né? De forma que ela deixe de ser uma ação pontual, mas que ela busque contribuir para uma herança, de fato, de mudança estrutural no país, né? Independentemente se quem doa, né, entende que o que mais importa não é o bem-estar que ele sente, mas sim a transformação que ele pode gerar. Boa. É isso, Rô. Posso seguir, Mar? Eu vou pegar o gancho do que o Rodrigo falou, é exatamente isso que eu sinto também. Não pode, gente, não pode estar bom se está bom só para mim. Enquanto a gente não tiver esse pensamento, esse coletivo, esse despertar coletivo de uma consciência, eu acho que a gente não vai sair do lugar. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, não começa uma coisa nova, vai entender o que já existe, vai ver, vai sentir o que faz teu olho brilhar, vai sentir qual que é a tua causa. A gente tem milhões de causas extraordinárias. Não vou puxar sardinha para o Instituto Velho Amigo, mas se gostar de idoso, venha conhecer o Instituto Velho Amigo, mas tem um monte de causa bacana. Tem um monte de causas extraordinárias, tem pessoas extraordinárias, incríveis, fazendo trabalhos maravilhosos. Então, assim, eu diria o seguinte, fortaleça a rede que já existe. Quando eu comecei, assim, realmente um depoimento muito pessoal, eu tinha um sonho de fazer, na época era asilo, eu queria fazer um asilo modelo. Gente, não precisa reinventar a roda, tem muita gente bacana fazendo um trabalho muito legal. Se quiserem, pergunta para a gente. Eu também tenho um outro trabalho, que é o retrato social, que a Marina comentou logo no começo. O retrato também faz muito essa ponte. Na verdade, o retrato não é isso, mas está isso há 1 ano e meio por conta de pandemia. E a gente já falou, dentro do retrato social, de mais de 170 projetos, de pessoas extraordinárias. Então, assim, a gente não tem desculpa de falar, eu não sei que causa. Se você não sabe, tira o bumbumzinho da cadeira e procura qual que é a sua causa, o que fala no seu coração, porque, gente, tem que ser a nossa escolha, né, Mar? A gente falou, a nossa vida, é a nossa escolha do que a gente quer, porque senão também, Marina, eu vou falar também de novo de um depoimento muito pessoal, se não tem verdade, não tem consistência. Você vai fazer uma coisa por 1 ano, por 2, agora não vai perdurar.
os 27 do Rodrigo, não vai perdurar os 22 do Instituto Velho Amigo. Então, escolha uma causa que te brilhe os olhos, e aí sim você vai realmente, o Rô falou, né, a gente traz um benefício pessoal para quem faz, para quem doa, mas você ajuda, impacta muito mais pessoas quando você tem essa ligação, eu acho que sentimental mesmo com a causa. Eu acho que precisa desse corpo, dessa paixão. Uhum. Legal. Inês, vocês, né, no Confluentes têm um papel bem bacana de educação, né? Então você doa e aprende, discute, debate com outros, né? E esse tipo de rede de aprendizado, né, sempre foi super importante para mim na minha trajetória. Inclusive, a gente já esteve, né, Sim. em algumas em conjunto. Se puder falar um pouquinho desse papel também de aprender sobre os temas, né? Porque a minha sensação é que muita gente não se sente preparado, né, para se engajar, porque acha que não sabe, né, tá tateando ainda do tema, ou é tão complexo, tem tantos lados, né, que talvez precise estudar por muito tempo para daí, né, dar um passo, enfim, se você puder falar um pouco sobre isso. Obrigada. Não, eu acho que não precisa estar pronto para fazer, sabe? Eu acredito demais em aprender fazendo. Acho que é super importante. Eu acho que tem para todos os gostos, assim, tem espaço para fazer, porque eu acho que assim, é o que a gente estava falando aqui desde o começo. Olha o que te incomoda e fala, não dá, isso aqui para mim não dá, não tolero. Então, eu quero contribuir, eu quero fazer alguma coisa para que isso seja diferente. Eu acho que se a gente olha para o nosso incômodo, provavelmente no mundo vai ter, ainda mais no Brasil de hoje, por onde atuar. E eu acho que você não precisa chegar pronto. Eu acho que no Confluentes, que aí realmente acho que a gente está lidando com causas complexas, assim, ou com múltiplas entradas de problemas e soluções. Eu acho que o que a gente tem procurado fazer é uma curadoria de organizações bem feita, porque a gente está oferecendo para um doador que está chegando organizações que já foram selecionadas e já foram apoiadas por fundações com experiência no campo, com temas diferentes. Então, aí a gente também está pondo temas distintos na mesa, né? Desde cultura maker, inclusão tecnológica, equidade racial, jornalismo independente, enfim, talentos no serviço público, assim, é um pacote amplo, mas o que a gente tem tentado oferecer, não, acho que a gente tem tentado não, a gente tem oferecido, eu acho que é um espaço de conversa e um espaço de reflexão desarmado, digamos assim, sabe? Porque eu acho que a gente precisa poder falar, não entendi, não sei, quero pensar melhor a respeito. Então, eu acho que, sobretudo para quem está num universo da filantropia que costuma ser mais politizado, porque acho que aqui a gente está falando de temas que tem mesmo mais polêmica e mais polarização, eu acho que a gente precisa poder trazer o novo doador e o velho doador para um ambiente menos tenso, menos complexo, ao mesmo tempo em que a gente é capaz de ter contato com as organizações, ver a diferença que faz. Então, eu também, assim, acho que eu concordo com a Regina, que acho que é muito importante. Conversa com as pessoas, vê o que está acontecendo, vai visitar. E acho que eu não acho que não precisa começar sabendo, não precisa começar perfeito. Acho que a gente pode aprender enquanto faz, sabe? Sentir o que nos move. Daí começa falando, talvez não seja bem por aqui, deixa eu ir por ali. Então eu acho que pode ser um espaço também de muita aprendizagem, de muito conhecimento e de fazer a diferença mesmo, né? De olhar e falar, ops, eu posso fazer a diferença, eu posso ser protagonista da mudança, né? Não, perfeito. A gente tem algumas perguntas aqui, então uma delas é a seguinte, né? Eu gosto muito da ideia de pertencer e formar, né, filântropos que se sintam aí pertencendo e com isso incentivem outros a doarem. Mas muitas pessoas que doam acabam não contando, né, não divulgando que doam, né? Vocês acham que é importante mudar, né, essa questão de não compartilhar, né, a doação, e isso ser uma forma importante, né, de criar esse movimento de pertencimento e de estímulo, não é, à cultura de doação? Posso
Vai lá, Inês. Não, é porque eu acho muito isso, assim, eu acho que a gente precisa, eu acho que a gente tem uma tradição muito ligada né, à coisa religiosa, de olhar para a doação como um lugar tô sendo benemerente, eu tô sendo generoso, e generosidade a gente não apregoa por aí. E é verdade que talvez não precise apregoar por aí, mas eu acho que é um exemplo também. E quando a gente começa a fazer e os outros sabem que você faz, eu acho que isso cria exemplo. E eu acho que a gente tem que se espelhar um pouco também, às vezes numa cultura americana, onde as pessoas competem mesmo. Não, eu dou mais, sabe? Eu acho que isso pode não ser a coisa mais elevada espiritualmente, mas eu acho que isso faz uma diferença para o campo, e eu acho que as pessoas passam a se reconhecer mesmo como interessadas em certo assunto, e como doadoras mesmo, e como contribuidoras para o coletivo, sabe? Uhum. Regina, Rodrigo, vocês querem comentar alguma coisa nessa? Marina, eu perdi o nome de quem fez essa pergunta, mas quase eu falei, gente, foi meu pai que escreveu isso, porque meu pai dizia o seguinte: o que a mão esquerda dá, a mão direita não precisa saber. Então, você imagina o meu dilema, porque eu acabo, sim, usando muito das minhas redes pessoais para falar. Eu não preciso falar o quanto eu dou, mas eu preciso falar, e eu sinto que as pessoas gostam de saber aonde eu estou engajada. Então, seja em causas indígenas, que eu acho incrível, por conta de um ou de outro, você vai conhecendo as causas. Então, eu acho que é importante, a gente não precisa necessariamente falar em quantidade, em valores que eu estou aplicando, mas eu tenho também as minhas causas de coração, né? Eu falo que o Velho Amigo é minha missão, mas eu tenho algumas causas que me falam no coração, e eu acho que é importante, sim, a gente usar as nossas redes para estar divulgando, para estar falando, para estar mostrando e talvez engajando mais as pessoas, trazendo essa consciência para as pessoas, né? Eu acho que vale a pena, sim, a gente dividir isso. Experimentar, Marina, nesses anos de trabalho com captação de recursos, foram inúmeras as circunstâncias em que o fato de um apoiador, seja pessoa física ou jurídica, saber, né, da presença de outro, da entrada de alguém da mesma rede, faz com que, né, seja um fator de decisão. Então, eu estou com elas, né? A gente precisa respeitar, obviamente, quem tem pessoas que por outros motivos preferem o anonimato, mas acho que a gente tem que estimular, sim, essa cultura. É muito bom. Inclusive, um outro participante deixou aqui no chat a dica, né? Que o Descubra sua Causa, o IDES, né? Que é um dos institutos que fomenta, né, o investimento social privado, tem uma iniciativa que chama Descubra sua Causa, que é um testezinho, né? Que você faz ali no próprio site, e ele te ajuda, né, a se situar aí entre diferentes causas. Então, é uma dica que fica aí para vocês. Aí caminhando aqui para o fim, a gente vai mandar um e-mail, né, com os contatos aqui, né, dos institutos, das organizações dos três aqui convidados. Assim, é uma forma, né, de quem se interessar ter, né, estabelecer aí um canal mais aberto e direto com eles. E queria só pedir aí uma rodada final de considerações finais para a gente fechar aqui esse papo gostoso. Regininha, agora você é a primeira. Eu fiquei muito com a frase da Inês. Você está no mudo. Agora não. Ainda ficou? Ok. É porque eu já tinha tirado, acho que teve um delayzinho aqui. Eu acho que é muito o que a Inês falou. Se te incomoda, aí você tem que olhar para isso, sabe? Se você não te incomoda, não te faz crescer. Você tem que olhar para aquilo, gerou um incômodo, falou, eu posso atuar ali. Onde é que eu posso servir? Onde eu posso estar na minha presença para estar servindo o outro? Eu acho que essa é a grande lição. E aí vem o autoconhecimento, porque se a gente não se autoconhece, não sabe o que a gente quer de verdade, a gente não vai saber para quem que a gente vai doar. Então, eu sou super a favor desse olha para dentro, veja o que te move, aí sim você vai para a ação. Inês, agora, para deixar... Posso ir, para a gente mudar a ordem. Bom, queria
como consideração final, queria agradecer, eu acho, a possibilidade de estar aqui nessa conversa. Eu acho que é isso mesmo, acho que a gente quer das empresas propósito, e a gente também tem que ser, como indivíduos, também encontrar os nossos, acho que os nossos propósitos e o quanto... E que diferença a gente pode fazer, né? Onde a gente está, perto de quem a gente está, no coletivo, na comunidade que a gente está. Certamente tem gente que é mais engajada, que é mais interessada, que tem isso mais à flor da pele, e gente que tem menos. Mas eu acho que é isso, a gente tem uma responsabilidade, qualquer que seja a conta bancária que a gente tem uma responsabilidade de estar no mundo, e a gente pode escolher como a gente quer estar. Então, eu acho que é isso, encontra o que te move e pensa um pouco no que você pode fazer e como você assume a responsabilidade de estar vivo nesse mundo aqui que não está fácil para ninguém, né? É isso, gente. Obrigada. Vou fazer coro aqui ao que a Rê falou, né, de não querer sair abrindo uma nova iniciativa. Hoje eu também penso muito nisso, o quanto é importante a gente já entender o que existe, como é que a gente agrega, eventualmente até abrir uma nova iniciativa, mas conhecer primeiro. Eu acho que essa questão do que nos toca, né, ser um critério, e também o que a Inês falou de, né, aprender fazendo, achei bacana. Então, para encerrar, eu acho que acredito que a gente precisa ser capaz, né, de devolver tanta coisa boa que a vida oferece, seja qual for a pessoa, né, e trabalhar duro, comprometido para que as coisas melhorem, e melhorem não só para a gente, né, mas melhorem para cada vizinho desse bairro planetário chamado que é planeta Terra, onde a gente precisa aí dar o nosso melhor para deixar um futuro melhor. Foi uma honra estar ao lado de vocês, viu?